Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E eu quero aproveitar a oportunidade e resolver para você todas as questões da OBMEP, pois é uma oportunidade incrível de a gente revisar algumas propriedades, da gente entender algumas questões que exigem um raciocínio lógico um pouco mais aprofundado. Nessa videoaula eu vou resolver a questão de número 4. E essa questão número 4 é uma questão super interessante, aborda aqui o tema geometria espacial, um tema muito legal. É muito legal, é muito legal. A questão diz o seguinte: uma lata medindo 20 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, sem tampa, é sustentada por um suporte de modo que uma de suas arestas mais curtas fique apoiada no plano horizontal e as arestas mais longas formem um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, conforme mostra a figura. Suponha que um líquido seja colocado na lata até a altura H em relação ao plano horizontal, também como indicado na figura. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o volume total da lata? Então essa primeira aqui é muito simples. Volume total aqui do paralelepípedo, considerando que ele estivesse cheio, que essa lata estivesse cheinha, né, que não estivesse inclinada, que pudesse ser totalmente cheia, bastaria você fazer a multiplicação das dimensões. Ela tem 20 por 10 por 10, então 20 vezes 10 vezes 10, que dá exatamente 2.000 centímetros cúbicos. Simples assim. Já a letra B é um pouquinho mais complexa. Explique por que a altura máxima que o líquido vai atingir é 10 raiz de 2 centímetros e calcule o volume do líquido na lata quando essa altura é atingida. Então, primeiro explicar, né, o porquê que a altura máxima que o líquido vai atingir é 10 raiz de 2. A altura máxima do líquido é a borda mais baixa da tampa da lata, pois a mesma é sem tampa e isso ocasionaria o derramamento do líquido acima desse ponto, não é verdade? Nós precisamos descobrir qual é essa altura. Nós vamos traçar aqui um segmento de reta perpendicular a esse no plano, né? Aqui nós sabemos que são 45 graus, aqui se ele for ortogonal a esse, eu posso dizer que o comprimento dele é o mesmo comprimento da altura. Por quê? Porque se é um ângulo de 45 graus, esse triângulo aqui, ele é isósceles, ou seja, esse cateto e esse cateto tem que ter a mesma medida. Aqui são 20 centímetros, conforme já foi dito. Embora eu tenha os dois catetos, mas eu posso aplicar ou a lei do cosseno ou a lei do seno. Como eu estou tratando de altura, eu vou aplicar a lei do seno, que diz que o seno de um ângulo, alfa de um ângulo qualquer, é sempre a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Lembrando que aqui no caso eu poderia procurar pelo cosseno, que cosseno e seno do ângulo de 45 é o mesmo valor. Inclusive tem uma tabelinha aqui de valores de senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis. Se você achar difícil para memorizar essa tabelinha, eu vou deixar rolando no final dessa videoaula uma música que eu fiz que ajuda muito para memorizar isso aqui. O seno de 45, ou cosseno, é raiz de 2 sobre 2, né? Então eu vou dizer que raiz de 2 sobre 2, que é o seno do nosso ângulo em questão, é cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 20. Aqui nós podemos fazer produto dos meios e dos extremos, 2 vezes x, 2x, raiz de 2 vezes 20, 20 raiz de 2. Dividindo ambos os termos da equação por 2, a gente já chega lá na conclusão que x é igual a 10 raiz de 2. Essa altura aqui é 10 raiz de 2. Foi pedido para que a gente encontrasse, né? E também pediu para a gente calcular o volume do líquido na lata no momento, né, em que ela pode atingir sua altura máxima, porque daqui para cima derrama, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar o seguinte: essa lata, se eu pegar essa parte aqui, olha, e pensar em um paralelepípedo, aqui na verdade é um cubo, né? Porque tem 20 centímetros de altura e essa linha aqui está passando no meio. Então nós temos aqui 10 centímetros, porque aqui tem 10, disse aqui, ó,
e 10 também de profundidade, e a altura, por sua vez, também vai ser 10. Por quê? Porque a altura é 20, e essa linha, ela parte exatamente o sólido ao meio, porque são 45 graus. Então eu vou calcular o volume de um cubo e dividi-lo ao meio, porque o volume que transborda aqui, VT, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 de largura, 10 de profundidade e 10 de altura. Porém, eu tenho que dividir isso ao meio, porque veja bem, ele vai ser derramado só na metade desse cubo. Essa metade que derramou que eu estou procurando, né? Volume que transborda. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 dividido por 2, 500. Se transborda 500 do total, o total é quanto? 10 vezes 10, 100 vezes 20, 2000. Então eu vou pegar 2000, que é o volume total, e dele vou descontar isso que transborda, que assim sobra o volume resultante, né? O volume que essa lata comporta sem derramar uma gotinha do líquido. Então 1.500 centímetros cúbicos, letrinha B pronta. Mas nós temos pela frente a letra C. A letra C é muito interessante. Faça o gráfico da função V, que fornece o volume V de H de líquido na lata em centímetros cúbicos quando sua superfície está na altura H em centímetros. Então aqui tem duas etapas. Uma etapa é essa primeira etapa aqui, onde a gente sabe que vai aumentando do fundinho aqui até chegar nesse ponto. Aumentou, aumentou, aumentou. Daqui até aqui mantém, né, assim, linearmente. Aqui não, aqui veja que aqui é pequenininho, aqui o volume, depois vai aumentando. Como que eu procuro o volume aqui? Eu tenho que lembrar o seguinte, se eu traçar esse segmento de reta ortogonal, ele vai ser 5 raiz de 2. Por quê? A altura eu já descobri que é 10 raiz de 2. Se você quiser verificar aqui, como o triângulo é isósceles, como o ângulo é de 45 graus, né, se esse mede 10 raiz de 2, esse aqui, ó, ele mede 5 raiz de 2, que é a metade. Aqui, se eu pegar 10, 10 e aplicar o teorema de Pitágoras, eu acho 10 raiz de 2, né? Agora, porque aqui você pega, por exemplo, 10 ao quadrado 100, 10 ao quadrado 100, 100 com 100, 200, raiz de 200 é 10 raiz de 2, porque raiz de 200, você divide 200 em 2 vezes 100, o 100 tem raiz 10, o 2 não tem, fica aqui. Mas isso aqui é a metade, né? Agora, a função para o volume até a altura 5 raiz de 2, porque aqui é 5 raiz de 2, que é a metade desse, né? Nós vamos ter a altura, que é 5 raiz de 2. Veja que pode começar lá do zero e depois ir subindo, né? Esse volume eu posso calcular como um meio que multiplica a raiz de 2H. Por que um meio? Um meio porque você pode verificar que aqui, enchendo essa parte aqui, não enche o paralelepípedo todo. Se você encher até aqui, olha, enche a metade do paralelepípedo, porque tem essas duas partes que ficam vazias, né? Se você quiser ver uma prova, olha aqui, ó, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai descendo. Aqui eu tenho um paralelepípedo, eu estou dividindo ele ao meio, porque em qualquer parte que eu pegar aqui, eu vou ter só metade dele, não vou ter ele todo cheio. Porém, tem o seguinte, a altura aqui, eu não sei quanto que é, porque ele vai poder variar desde 0 até 5 raiz de 2. Agora, é certo que toda hora vai ser vezes raiz de 2H. Mas por que raiz de 2H? Veja que o todo é 10 raiz de 2H. A metade é 5 raiz de 2. Então está variando, multiplicando por raiz de 2. Olha, 10 raiz de 2, 5 raiz de 2. Quando tiver 0, 0 raiz de 2. Quando tiver 1 de altura, 1 raiz de 2. Né? Então aqui nós vamos poder calcular, já que aqui é 10, né? Multiplicado por 10. Porque esse comprimento aqui não varia, é só 10. Agora esse aqui varia, ó. Aumenta, aumenta, aumenta. Esse aqui não, é 10 o tempo todo, por isso multiplicado por 10. Então, VH, aqui se eu multiplicar, olha, raiz de 2 vezes raiz de 2 é quanto? Raiz de 4 que dá 2, né? Então, eu vou poder colocar 2 vezes 10 vezes H ao quadrado, desse H vezes esse. Assim eu posso simplificar esse 2 com esse 2, resultando em volume de H igual 10H ao quadrado. Mas isso só vai ocorrer se 0 for menor que a altura e a altura for menor que 5 raiz de 2. Até nessa altura, daqui para frente já muda, né? Então,
eu vou calcular agora o volume nessa altura máxima aqui, para ver quanto que dá. Então, f de 5 raiz de 2, que é a altura máxima, 5 raiz de 2. Então, vai ser 10 que multiplica 5 raiz de 2 ao quadrado. 10 que multiplica 5 ao quadrado é 25, raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4 que dá 2. 25 vezes 2, 50, vezes 10, 500. Então, o volume desse fundinho é 500, que é o mesmo volume lá daquela parte daqui para cima. Agora, seguindo aí, nós vamos... E veja bem, como a nossa função é regida pela fórmula V de H é igual a 10 que multiplica H ao quadrado, isso é uma função do segundo grau. Função do segundo grau forma o quê? Forma uma parábola de concavidade voltada para cima, porque aqui o H é positivo. Agora vamos partir para a próxima etapa, que é calcular o volume daqui para cima. Aqui é 10 e o teto, o máximo de altura que pode ser atingido é aqui, porque senão derrama daqui para cima. Então a gente vai calcular o volume desse sólido aqui, que parte da altura 5 raiz de 2 até 10 raiz de 2. Lembrando que a altura dele é 5 raiz de 2. Por quê? Porque daqui para baixo também tem 5 raiz de 2, das 10 raiz de 2, que seria a altura máxima, né? Então 5 raiz de 2 é a altura. O VH daqui, o volume em função da altura, vai ser 500, que já tem 500 acumulado aqui, olha, esses 500, porque embora esteja indo aqui para cima, mas a gente já tem um reservatório cheio aqui com 500. Mais 100 raiz de 2. Veja que área da base vezes altura, 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, 100 raiz de 2, que multiplica a altura. O que é a altura? A altura aqui é tudo menos essa parte que já está cheia, que é 5 raiz de 2, por isso H menos 5 raiz de 2. Agora, volume em função da altura aqui vai ser 500, fazendo o chuveirinho aqui, 100 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, 100 vezes 5, 500, que raiz de 2 por raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2, que vezes 500 dá 1000, não é mesmo? Agora, multiplicando 100 raiz de 2 por H, vai dar 100 raiz de 2H. Veja que eu tinha 500 menos 1000, então vai dar menos 500. Vou começar aqui por 100 raiz de 2H menos 500, de menos 1000 com 500. Onde isso acontece? Isso acontece no intervalo que a altura ela é maior que 5 raiz de 2, porque eu já havia calculado aqui 5 raiz de 2 anteriormente, e menor que 10 raiz de 2, porque se passar de 10 raiz de 2, transborda. Vou novamente fazer o cálculo do volume total aqui, que essa lata pode atingir, colocando aqui V da altura 10 raiz de 2, que vai ser 100 que multiplica no lugar da altura aqui 10 raiz de 2, menos 500. Ou seja, vai ser aqui 10 vezes 100 dá 1000, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2, 1000 vezes 2, 2000, menos 500, que dá exatamente 1500, conforme lá no início a gente já viu que a parte de cima era 500, descontada nos 2000, daria 1500. Então, no momento que a altura é 10 raiz de 2, o volume é o quê? 1500. E essa função descrita aqui é uma função do primeiro grau, uma função linear. Ela forma uma reta, né? Veja aqui que a área da base não se altera, já aqui a área da base vai aumentando, né? Então, prontinha a questão. Eu espero que você tenha gostado, uma questão muito bacana. E você está convidado para assistir a próxima videoaula com a questão número 5, que também é uma questão hiper legal. Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.